irmãos, a paz do Senhor. Mais uma vez juntos e mais uma quarta-feira meditando na palavra do Senhor. E nós estamos no capítulo 48 de Ezequiel. E aqui nós estamos falando das tribos. Sim, meus irmãos, é uma divisão simbólica da terra entre as tribos de Israel, mas no tempo da restauração. E se nós lemos em Apocalipse, vamos lá, meus irmãos, Apocalipse 7:4, temos que prestar atenção que aqui nós estamos falando do quê? Nós estamos falando daqueles que são selados. Amém, meus irmãos? Essa é a Nova Jerusalém. Apocalipse capítulo 7, versículo 4. Então ouvi o número dos que foram selados, que era 144.000, de todas as tribos dos filhos de Israel. E agora, meus irmãos, nós estamos estudando como que surgiram, né, essas tribos, a tribo terrena, certo? E eu gostaria de relembrar então em Gênesis capítulo 29, versículo 31, que é a história de Lia, certo, meus irmãos? A desprezada, sim. Ela foi a primeira esposa de Jacó, porém, uma semana depois, Jacó se casou com Raquel. Raquel era muito formosa, certo? E Lia não tinha toda essa beleza. Vendo o Senhor que Lia era desprezada, fê-la fecunda. Veja que ela nem orou, né? Deus simplesmente a fez fecunda. Ao passo que Raquel era estéril. Sim. E agora eu quero contar a história de Raquel e dos filhos de Raquel. Porque nós estamos estudando Ezequiel, capítulo 48, versículo 1 ao 7, que fala dessa divisão simbólica da terra e aqui é a origem da Jerusalém terrena, certo, meus irmãos? Vendo Raquel que não dava filhos a Jacó, presta atenção, meus irmãos, de como que se iniciou as tribos, certo? Aula passada nós vimos 4 filhos de Lia, certo? E agora nós vamos ver a história de Raquel. E presta bem atenção, meus irmãos. Vendo Raquel que não dava filhos a Jacó, teve o quê? Teve ciúmes de sua irmã. Ou seja, ela teve inveja. E essa palavra ciúmes muitas vezes é interpretada também com a palavra zelo. Zelo. Só que um zelo de uma forma egoísta, voltado para o seu próprio interesse, não para o interesse do outro, certo? Um zelo, eu tenho um zelo pelas coisas de Deus, mas aí você tem interesse pelas coisas do Senhor. Mas aqui esse zelo é uma coisa de forma egoísta, certo, meus irmãos? Presta atenção. Vendo Raquel que não dava filhos a Jacó, teve ciúmes de sua irmã e disse a Jacó: dá-me filhos, senão morrerei. Então você veja aqui que o ciúme estava realmente influenciando a vida emocional dela. Ela iria morrer se não tivesse filhos. Então Jacó se irou contra Raquel e disse: acaso estou eu em lugar de Deus, que ao teu ventre impediu frutificar? E aí começa a história. Respondeu ela: eis aqui Bila, minha serva. Bila significa atemorizada. Então foi oferecida uma serva a Jacó, certo? Eis aqui Bila, minha serva, coabita com ela, para que dê à luz e eu traga filhos ao meu colo por meio dela. Então, foi uma atitude que ela tomou carnalmente. Uma atitude que não veio por meio do Senhor. Ela deu o seu jeitinho, por causa da inveja, por causa dos ciúmes. Assim deu a Bila, sua serva, por mulher, e Jacó a possuiu.
Bila concebeu e deu à luz um filho, a Jacó. Então disse Raquel, então aqui com ciúmes dela, certo? A inveja, ela coloca a palavra de Deus no meio, né? Como se Deus, né? Ela que diz, Deus me julgou e também me ouviu a voz e me deu um filho, portanto lhe chamou Dan. E Dan significa um juiz que Deus julgou, certo? Mas continua a história. Concebeu outra vez Bila, a serva, não Raquel, mas Bila. Concebeu outra vez Bila, serva de Raquel, e deu à luz o segundo filho, a Jacó. Disse Raquel, e aí presta atenção para você ver a questão aqui, que muitas vezes as pessoas estão envolvidas com Deus, com religião, mas pedem coisas ao Senhor movidos por inveja, por ciúmes, por zelo. Mas olha só, meus irmãos, disse Raquel, com grandes lutas tenho competido com minha irmã. Então aqui ela compete e logrei prevalecer, eu venci. E aí ela chamou esse filho de Naftali, que então nós já vimos aqui, né? Dan, né, que faz parte das tribos, e Naftali. Então nós estamos vendo do que como eles se foram gerados, em que situação eles foram gerados, meus irmãos, certo? Então Naftali significa luta. Então é uma luta por causa da inveja, dos ciúmes. Cobiçais, Raquel, e nada tendes. Matais e invejais, e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras. Guerras dentro da própria família. Sim, meus irmãos, foi isso que aconteceu. E aqui está muito claro, né, no versículo 8. Com grandes lutas tenho competido com minha irmã. E veja se nós vemos isso, nós não vemos isso entre igrejas, denominações, em pessoas que se dizem cristãs, competindo umas com as outras, cobiçando o que o outro tem. Ela já tinha o amor de Jacó, mas isso não era suficiente. A pobre coitada da Lia, que era muito feia, que não tinha o amor do marido, tinha filhos e ela invejou isso da irmã. Pois é, meus irmãos, e aí né? O invejoso, ele inveja até o pó da sandália do pobre. Isso está escrito no livro de Amós. E aí vem Lia, né? Que fica perturbada com essa situação. Vendo Lia que ela mesma cessara de conceber, tomou também a Zilpa, sua serva, e deu-a a Jacó por mulher. Então agora nós temos outra serva envolvida. Então você vê que no meio de uma disputa de inveja, pessoas elas começam a ser envolvidas nessa briga, nessa disputa. Zilpa, né? Agora outra serva, versículo 12. Versículo 10, né? Não, versículo 9. Vendo Lia que ela mesma cessara de conceber, tomou também a Zilpa, sua serva, e deu-a a Jacó por mulher. Zilpa, versículo 10, Zilpa, serva de Lia, deu a Jacó um filho. Então essa mulher também teve um filho com Jacó. Disse Lia, afortunada. Então Lia, ela deu um nome a esse filho mais tarde, mas aqui ela fala afortunada e lhe chamou Gade. Gade, certo? Ela estava muito feliz com esse filho. Versículo 12. Depois Zilpa, serva de Lia, deu o segundo filho a Jacó. Então aqui a tribo, o número está crescendo, né? Nessa disputa aí, nessa competição. Então disse Lia, é a minha felicidade, porque as filhas me terão por venturosa, e lhe chamou Aser, que significa feliz. Ela estava muito feliz.
porque, né, sua serva tinha concebido 2 filhos a Jacó. Mas até então Lia, né, o seu ventre tinha se fechado, ela não tinha tido mais filhos. E aí tem uma história aqui no meio aqui desse capítulo muito interessante, meus irmãos. Olha o que essa disputa aqui está causando, meus irmãos, essa competição. Bom, Raquel é muito invejosa, certo? E aí você vê que o Rubens, ele é envolvido nessa tramóia toda, o filho mais velho de Lia, né, que também, né, fica sabendo dessa história, desses nascimentos todos, dessa procriação infinita. Foi Rubem nos dias da ceifa do trigo e achou mandrágoras, que é o fruto do amor, meus irmãos. Mandrágoras é uma planta afrodisíaca e ela favorece na procriação, na fertilidade. Então esse filho mais velho de Lia pensou assim: poxa, minha mãe também podia, né, ter um bebezinho a mais. E aí o Rubens, envolvido nessa disputa toda, foi lá e achou essas mandrágoras. Meus irmãos, olha essa história. Foi o Rubem nos dias da ceifa do trigo e achou mandrágoras no campo e trouxe-as a Lia, sua mãe. Vamos lá, mãe, vamos lá. Então, nessa disputa toda, então um incentivando o outro a, né, um ser melhor que o outro, ter mais filho que o outro. Pois é, meus irmãos. Raquel não ficou muito feliz com essa história dessa fruta aí, não. Dessa fruta do amor, né? Afrodisíaca, da fertilidade. Então disse Raquel ali: dá-me das mandrágoras de teu filho. Porque na verdade ela é quem era estéril, certo? Dá-me das mandrágoras de teu filho. E aí Lia bota um ponto final em tudo isso, porque ela já tá cansada também, né, dessa questão. Respondeu ela: achas pouco o me teres levado o marido? Uma semana depois a Raquel casou com o marido dela, né? Achas pouco me teres levado o marido? Tomarás as mandrágoras de meu filho? Disse Raquel: ele te possuirá essa noite, a troco das mandrágoras de teu filho. Então aqui Jacó, ele vira um produto de mercadoria, né? Então, o que a Raquel falou? Ó, você fica aí com Jacó essa noite e você me dá as mandrágoras. Pois foi isso que aconteceu, né? Aqui dá para mostrar, né, também lembrar a história de Jacó, né, comprando a primogenitura e vendendo, né, aquele prato de lentilhas para Esaú. Agora ele que é o produto, né, de mercadoria, você viu? Agora ele é que está sendo vendido por mandrágoras. Pois foi isso que aconteceu. Eu amo a palavra de Deus, porque a palavra de Deus mostra o mundo mesmo como ele é, né? O que as pessoas são capazes de fazer quando não são seladas. É essa questão aqui. Ainda bem que existe um Deus que fala aos nossos corações, né? E que muda a nossa vida. Pois é, meus irmãos. Versículo 16. Vamos lá. À tarde, vindo Jacó do encontro, do campo, né? À tarde, vindo Jacó do campo. Agora não é Esaú vindo do campo, é Jacó, coitado. À tarde, vindo Jacó do campo, saiu-lhe ao encontro Lia e lhe disse: esta noite me possuirás, pois eu te aluguei pelas mandrágoras de meu filho. Foi isso que aconteceu. E Jacó, naquela noite, coabitou com ela. Meus irmãos. E aí, interessante, né? Deus ouviu Lia e não Raquel. Ouviu Deus a Lia e ela concebeu, meus irmãos, e concebeu mesmo o quinto filho. Então disse Lia: Deus me recompensou porque dei a minha serva a meu marido, e chamou-lhe Isacar, que significa recompensa.
Sim, meus irmãos, Isacar nasceu, o quinto filho. E aí não fica, Deus ainda continua abençoando a desprezada. E Lia, tendo concebido outra vez, deu a Jacó o sexto filho e disse: Deus me concedeu excelente dote. Desta vez permanecerá comigo meu marido, porque lhe dei 6 filhos. E lhe chamou Zebulon. E depois, meus irmãos, ela tem uma filha. Sim, meus irmãos, porque nós falamos de 12 tribos de Israel, mas saiba que na família de Jacó tem uma filha, uma única filha, com tantos irmãos. Sim, depois disso, deu à luz uma filha e lhe chamou Diná. Sim, que significa julgamento. Deus julga todas as coisas. Deus é o Deus que tudo vê. Ele vê todas essas disputas. E por fim, meus irmãos, lembrou-se Deus de Raquel. Sim, meus irmãos, Deus se compadeceu de Raquel, ouviu-a e a fez fecunda. Ela concebeu e deu à luz um filho e disse: Meus irmãos, e aí você vê que a pessoa que faz guerra, que tem ciúmes e inveja, nunca está satisfeito com um, né? Tem que vir mais filhos. Então, olha só o nome desse filho. Olha como que ela falou, olha o que ela disse. Ela concebeu, deu à luz um filho e disse: Deus me tirou o vexame. Veja que é uma questão bem egoísta mesmo, né? Nós devemos amar os nossos filhos. Mas aqui esse filho veio para tirar o vexame dela, né? Porque ela era estéril. Deus ouviu, Deus se compadeceu. Ela concebeu, deu à luz um filho e disse: Deus me tirou o vexame. E lhe chamou José, é o José do Egito, meus irmãos. Aquele homem com o coração puro. Então ela teve um filho que Deus realmente usou. Dizendo, mas olha o coração de Raquel, presta atenção. Dizendo, dê-me o Senhor ainda outro filho. Então a disputa continua. Então um filho não é suficiente, tem que ter outro filho ainda. Dê-me o Senhor ainda outro filho. Então não foi na verdade um agradecimento, foi uma exigência de mais um filho, certo, meus irmãos? E ela teve esse filho. Não foi bom ela ter pedido esse filho não, meus irmãos. Não foi bom. Então, onde que está a história desse nascimento desse segundo filho? Está em Gênesis capítulo 35. Vamos lá, meus irmãos. Gênesis capítulo 35, versículo 16 ao 18. Partiram de Betel e, havendo ainda pequena distância para chegar a Efrata, deu à luz Raquel um filho, cujo nascimento lhe foi a ela penoso. Sim, meus irmãos. Foi um nascimento duro, rude. Sim. Versículo 17. Em meio às dores do parto, disse-lhe a parteira: Não temas, pois ainda terás esse filho. Ao sair-lhe a alma, porque morreu, deu-lhe o nome de Benoni. Sim, meus irmãos, Benoni, que significa filho do meu sofrimento. Então Raquel, ela morre no momento em que ela dá à luz. Sim, meus irmãos, cobiçais e nada tendes, matais e invejais e nada podeis obter, viveis a lutar e a fazer guerras. Ela fazia guerra com a Lia, com a desprezada. Mas seu pai, Jacó, lhe chamou Benjamim. Sim. Benjamim, filho da mão direita. Assim morreu Raquel e foi sepultada no caminho de Efrata, que é Belém. Sim. Sobre a sepultura de Raquel levantou Jacó uma coluna que existe até ao dia de hoje, meus irmãos.
Então, provavelmente, o primeiro filho de Raquel deveria ter de 6 a 10 anos, alguns pensam 12 anos, e aí nasce Benjamim. Agora, fique pensando que no final das contas, a Lia ficou com Jacó só para ela, né? Porque muitos anos viveu Jacó ainda com Lia. E quem criou os filhos de Raquel, né? Quem é que influenciou a vida dos filhos de Raquel? Quem criou Benjamim no final, certo? No final, né, fica que Lia se torna responsável também pela criação de José e de Benjamim. Veja só essa história, que tragédia foi para aquele que é invejoso. Sim, meus irmãos, é a vida espiritual, pedindo coisas a Deus porque está em guerra com a irmã, em luta. E é isso, meus irmãos, isso é um princípio e está lá no livro de Tiago, muito bem explicado essa história. Se você for ler em Tiago capítulo 4, versículo 1, meus irmãos, aqui nós vemos a inveja, o sentimento faccioso, a confusão, porque você vê que as mulheres ali, elas envolveram as servas e até os filhos. Então é uma confusão por desejos invejosos, guerras e contendas, conflitos, porque as contendas, elas geram o quê? Discussões violentas entre as pessoas. Sim, meus irmãos, é deplorável isso que aconteceu. Um espírito de inveja, amargura. Meus irmãos, isso é muito perigoso. Facções políticas, prazeres que militam na nossa carne, isso é um mundanismo. O mundanismo é o que, meus irmãos? Esse sentimento faccioso. De onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde? De onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne, que é um zelo para a glória própria. Para dizer no final, ganhei, eu tenho mais filhos do que você, eu sou poderosa, eu vou ter o marido do meu esposo, uma disputa por um osso, né? Parece cachorros disputando por um osso. Sim, meus irmãos. De onde, se não dos prazeres que militam na vossa carne? Eu gostaria de ler em Tito, meus irmãos. Vamos lá. Tito, capítulo 3, versículo 3, diz assim: Pois nós também, outrora, éramos nécios, desobedientes, desgarrados, escravos de toda sorte de paixões e prazeres. E como que nós vivíamos quando estávamos no mundo? Vivendo em malícia e inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros. Tá clara a situação dessas mulheres, né? A inveja, sentimento faccioso, guerrear. 1 Pedro, meus irmãos, vamos lá. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 11. Amados, exorto-vos que, como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma. Guerra contra a alma, porque são desejos egoístas. Não está visando o bem-estar do próximo, mas somente o seu. E aí vem um desejo frustrado. Então Raquel, ela tinha um desejo frustrado, meus irmãos. E é isso que lemos aqui em Tiago 4, versículo 2. Cobiçais e nada tendes do Senhor, nenhuma revelação. Matais e invejais. Você não tem nada, então você mata, como Caim matou Abel. Invejais e nada podeis obter, porque se não houver conversão, você não pertence ao reino dos céus.
Viveis a lutar e a fazer guerras. Sim, meus irmãos. Nada tendes, porque não pedis. Pedis, versículo 3. E não recebeis, porque pedis mal. Por que pedis mal? Para esbanjardes em vossos prazeres. Sim, meus irmãos, cobiçais e nada tendes, matais e invejais, e nada podeis obter, viveis a lutar e a fazer guerras, desejos frustrados, cobiçais e não conseguis possuir. Por quê? Sabe o que você faz com isso? Você mata. Porque você não conseguiu, você mata o próximo. Ambicionais e não conseguis obter. Então você combate, você faz guerra. E desejos frustrados conduzem à violência, inveja, ciúmes. Isso aí gera o quê? Gera brigas, guerras, homicídios. Tudo isso, meus irmãos. Um zelo negativo, pejorativo, um zelo que visa o seu próprio prazer. Sim, para esbanjardes em vossos prazeres. Tipo, tá vendo? Eu consegui. Bom, isso então significa que a pessoa é invejosa. Ela não faz para o Senhor, ela faz para aparecer, por cobiça. Sim, meus irmãos. Então a gente vê aqui em Tiago que as pessoas estavam cometendo homicídio. Homicídio dentro da igreja. Olha, dá para ver, ó. De onde procedem guerras e contendas que há entre vós, dentro da igreja, meus irmãos. É um assassinato, homicídio dentro da igreja. Foi isso que aconteceu aqui nesse livro de Tiago, que mostra claramente também o que acontece quando as tribos não são celestiais, quando a Jerusalém não vem do céu, mas da terra. A Jerusalém terrena versus a Jerusalém que vem do céu. Sim, meus irmãos. E aí, continuando, capítulo 4, versículo 3. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. E a partir do versículo 4, meus irmãos, há um chamado ao arrependimento. Sim, meus irmãos, você vê que Lia, ela tem uma transformação e Deus a abençoa. Ela se torna fecunda e ela cria os filhos de Raquel e permanece casada até sua morte com Jacó, a única esposa depois da morte de Raquel. Sim, meus irmãos. Então, aqui no versículo 4, nós temos aqui um chamado para o arrependimento e chama as pessoas de ânimo dobre, que de uma forma bendiz ao Senhor, abençoa certas pessoas, mas com a mesma língua amaldiçoa outras pessoas, deseja o mal para outras pessoas. Essas pessoas são infiéis. Infiéis. Não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Sim, são adúlteros. Fizeram uma aliança com o Senhor, mas têm a amizade do mundo. E a amizade do mundo é isso, meus irmãos, esses sentimentos facciosos, a inveja, os ciúmes, um zelo pejorativo. Sim, é isso que está dizendo aqui. Eles rejeitaram no fundo do coração o Senhor, estão lutando por si próprio. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Como assim guerrear com a sua irmã? Como assim guerrear com a sua irmã e dizer que é de Deus? Não. Aqui diz, aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Sim, e o mundo são esses sentimentos, meus irmãos.
cobiça. E aí, o que vem no coração acaba transparecendo nas ações. Inveja, assassinato. E aqui no livro de Tiago vai tratar da língua, da maledicência, meus irmãos. Versículo 5. Ou supondes que em vão afirma a Escritura, com zelo, que por nós anseia o Espírito. Então Deus também ele tem um zelo, mas o zelo dele é um zelo com amor. É um zelo que quer que nós cresçamos nele, que nós cresçamos, que o Espírito habite em nós e que nós tenhamos a imagem de Deus em nós, a glória de Deus em nós. É com ciúme que por nós anseia o Espírito, que ele faz habitar em nós? É uma pergunta. É com ciúmes que por nós anseia o Espírito, que ele fez habitar em nós? É um zelo de amor. Aí fala assim, os ciúmes de Deus, o zelo de Deus não é pejorativo por interesse próprio, mas olha o versículo 6, mas ele dá maior graça, pelo que diz, Deus resiste aos soberbos. Então, quando cobiçamos para a nossa própria glória, isso mostra que somos soberbos, orgulhosos. Isso mostra que Raquel era orgulhosa. Sim, meus irmãos, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Enquanto nós estivermos cobiçando de maneira a prejudicarmos o próximo, não teremos nada. Matais e invejais e nada podeis obter. Sim, por isso que Deus diz aqui, versículo 7, muito importante, sujeitai-vos, portanto, a Deus, nos humilharmos diante de Deus, os nossos pecados, as nossas fraquezas, pedir perdão, porque somos pecadores, que ele purifique o nosso coração, as nossas mãos, as nossas atitudes, a nossa língua. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Meus irmãos, o pecado vem da nossa própria cobiça, mas Satanás é o tentador e temos que resistir, aqui diz, resistir ao diabo. Chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós outros. No nosso coração temos que nos arrepender. E aqui diz, purificai as mãos, pecadores. Pecadores. E vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Amém, amém. Eu gostaria de ler de novo em 1 Pedro, capítulo 5. Capítulo 5, versículos 5 ao 9. Rogo igualmente aos jovens, sede submissos aos que são mais velhos, outros sim, no trato de uns com os outros, cingivos, todos de humildade. Amém, amém. Sede submissos uns aos outros, sim, cingivos, todos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, contudo aos humildes concede a sua graça. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus. Nós não somos nada sem Deus. Nós precisamos nos sujeitar a Ele, porque dependemos dEle, sempre ligados à videira verdadeira, para que Ele em tempo oportuno vos exalte. E Deus exaltou Lia. Deus exaltou a desprezada. Sim, meus irmãos. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão que ruge procurando alguém para devorar. Resisti-lhe firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos
estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Muitos estão sendo perseguidos pelos orgulhosos, sim, por aqueles que querem fazer guerra, lutar para obter algo por glória própria, para dizer, tá vendo, eu consegui. Não para a glória do Senhor, mas para a sua própria. E Satanás, ele tem esse propósito, separar o homem de Deus. Meus irmãos, essa era a nossa condição, pecadores, homens de ânimo dobre, de duas almas. Não se pode bem dizer e falar de Deus com uma boca e amaldiçoar o próximo. A mesma boca fala duas coisas diferentes. Isso é ânimo dobre, duas almas. Sim, é isso que diz o livro de Tiago, meus irmãos. Voltando ali para o livro de Tiago, capítulo 4, versículo 8. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós outros. Amém, amém. Pedir perdão pela nossa duplicidade. Duas caras, duas almas. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. É para chorar mesmo. Afligi-vos, lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Uma alegria porque venceu uma guerra, uma luta para se esnobar. Sim, isso vai levar a pessoa a se separar de Deus e a morrer como Raquel morreu. Por isso, afligi-vos, lamentai e chorai os vossos pecados, a vossa inveja, os vossos ciúmes, a vossa maldade, egoísmo, interesse próprio em nome de Deus ainda, usando a religião. Converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor e ele vos exaltará. Sim. Ai de vós que agora rides, porque é a vez de lamentar e chorar. E bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Amém, amém. Porque Deus dá graça aos humildes. Nós temos que estar completamente dependentes do Senhor. Sim, meus irmãos. E como diz o livro de Filipenses, nós temos que ter interesse pelo que é do outro. Isso que é o verdadeiro amor. Ajudar o próximo. E não ter zelo, cobiçar e pedir coisas para glória própria. E a Jerusalém celestial é essa Jerusalém arrependida, selada pelo Espírito Santo, que se humilhou na presença de Deus e se converteu. E até Jacó, ele pede para que seja enterrado não com Raquel, mas com Lia. Então, na sua juventude, ele foi cego por uma paixão, pela beleza e formosura. Mas no final, ele também teve uma conversão. Ele também se humilhou diante de Deus. E ele também disse, agora eu vou honrar a minha esposa Lia, porque eu serei enterrado com ela. Os meus ossos estarão com os ossos dela. Então ele reconheceu que aquela era a mulher do Senhor para a vida dele, meus irmãos. E ela foi a mãe de todos no final. Amém, amém. A mãe das nações, porque dela veio Judá. E de Judá, da tribo de Judá, vem Jesus Cristo, aquele que renova e muda a nossa história e a nossa mente. Amém, amém. E é essa mensagem que eu queria passar para os irmãos. A diferença da Jerusalém terrena e a Jerusalém celestial transformada pelo Senhor. Amém, amém. E essa é a história das tribos. Muitas pessoas dessas tribos, Deus realmente mudou o coração. São pessoas que se abriram para o Senhor e se humilharam. Sim, ali tem história
de pessoas que começaram no caminho errado, mas terminaram com o Senhor, e é isso que Ele faz. Amém e amém. Senhor Jesus, muito obrigada, Senhor, porque não precisamos permanecer Raquel, mas podemos ser transformados por Ti. Nós nos humilhamos, porque realmente, quando estamos longe de Ti, somos pecadores de duas almas. Meus irmãos, quantas vezes nós estamos falando o nome de Deus, mas em prol do nosso próprio favor, de vantagem própria. Senhor Jesus, perdoa os nossos pecados, porque queremos servir somente a Ti, Senhor. A glória é do Senhor, o Senhor Jesus é quem senta no trono. Em nome de Jesus, amém e amém. Inscreva-se nesse canal, deixe seu like. Pastor Natanael, nós vemos aqui uma história que começou com muita confusão, a origem, né, das tribos. Mas quando abrimos o nosso coração ao Senhor, cada um deles, de cada tribo, houve pessoas que abriram o seu coração ao Senhor e aí Ele pôde fazer uma reviravolta e uma mudança completa. É um novo nascimento, é quando o Espírito Santo, Ele renova o nosso coração, quando Ele tira o coração de pedra e nos dá um coração de carne voltado para Ti. Então Ele pode transformar qualquer história quando nos arrependemos, quando nos humilhamos diante de Ti e nós diante de Deus, e nós hoje declaramos, nós precisamos do Senhor e somos dependentes somente dEle. Amém, amém. E até a próxima quarta-feira, meus irmãos. Amém e amém. Tell it on the mountain.